Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Bem-vindos e boa semana. Ludmila, estás pronta? Estou pronta. Mais uma hora de emissão? Mais uma. O que é que temos hoje na nossa emissão? Hoje temos várias entrevistas. Uma delas é a Helena Loureiro, a chefe mais conhecida de Montreal. Vamos estar à conversa também com um projeto muito interessante que é o trocacasa.com. É bom para poder passar as férias. E como todas as semanas, o ponto de vista do nosso colega Carlos de Jesus. E eu vou também estar à conversa com Francis Millien sobre o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino dos Sub-20. É bom saber que podemos contar consigo e é bom para si também ver a Lusac TV. Fique connosco. Até já! Bem-vindos mais uma vez. Vou estar à conversa com Helena Loureiro, uma chefe que não precisa de apresentações, mas que eu faço questão de dizer que é talvez uma das melhores do Canadá e do mundo. Helena Loureiro, proprietária de vários restaurantes em Montreal, muito conhecida. É um prazer tê-la aqui hoje, a primeira vez no nosso estúdio. Como é que começou com todos estes seus projetos? Quando é que teve a luz de começar a cozinhar, a abrir os restaurantes? Como é que tudo começou? Primeiramente, boa tarde, Daniel. Muito obrigada por me terem convidado a vir aqui à emissão. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez, sobretudo a falar português e para a nossa comunidade. Muito bem. Obrigada. Portanto, isto é assim, todas as pessoas têm um sonho na vida e eu saí de Portugal com a idade de 21 anos, não sabia nada para onde vinha, mas sabia que trazia muitos sonhos na minha bagagem, isso eu tinha certeza. Portanto, sempre cozinhei, comecei a cozinhar com 11 anos, quando comecei a escola secundária comecei a cozinhar, como toda a gente sabe que me conhece, portanto a minha avó foi uma excelente cozinheira, naquela altura não havia chefes, era uma excelente cozinheira e portanto a minha tia, a minha prima que tinha um restaurante onde sempre cozinhei e foi aí que comecei a tomar o gosto pela cozinha. Depois cheguei ao Canadá, exatamente, fui para o de hotelaria, porque acho que era a melhor maneira de me integrar num novo país, era conhecer um pouco da cultura, era ir aprender a cozinhar a maneira daqui. Evidentemente que deixar de cozinhar com azeite e cozinhar com manteiga, como eu digo sempre, e com creme, foi completamente diferente para mim, foi um choque cultural, não é? Era isso que eu lhe ia perguntar. Foi difícil a sua mudança, chegar ao Canadá, deixar Portugal? Como é que foi essa transição? Aos 20 anos já era adulta? Sim, já vinha casada, porque sempre faço tudo muito rápido e com muita pressa sempre. Portanto, já vinha dos portugueses. Exato, já vinha casada, vinha com o meu marido, portanto, e cheguei com 21 anos, como digo, mas foi um pouco difícil, como todos os imigrantes, todas as pessoas, e mesmo aqueles que não dizem isso, acho que no fundo, nós todos temos aquela nostalgia e a saudade do nosso país. As mudanças custam sempre, mesmo que sejam positivas. Eu digo sinceramente, o primeiro ano que cheguei aqui, se tivesse dinheiro para ir embora, tinha-me ido embora logo. E depois, como eu digo sempre, isto é difícil os primeiros 20 anos, depois é uma questão de hábito. Portanto, eu tive sempre sorte neste país, sinceramente, acho que me integrei muito facilmente, sempre tive muito bons amigos, não trabalhava com portugueses, sempre comecei a trabalhar no mundo québécois, portanto, com os quebequenses, foi uma maneira muito fácil, mesmo através da língua, fui para a escola, tive uma hotelaria, mas fui para a escola para aprender a falar a língua, mas mesmo a trabalhar na garderia, que eu comecei a trabalhar numa garderia com crianças, a cozinhar para crianças, as pessoas me ajudavam sempre a fazer minhas frases, a ensinar-me, riam-se com o meu accent, né? Como nós temos, portanto, e como diz o meu supinar, les accents c'est charmant, e portanto eu acho que tenho charme nisso, nunca me esforcei para perder o meu charme da nossa língua portuguesa, portanto não nasci no Quebec, não sou quebecoise, sou portuguesa e falo português e portanto... E o seu português vai ficar sempre, quer na comida e quer no seu estilo de vida. E nos meus filhos, sobretudo. E nos seus filhos, muito bem. Portanto, quando é que surgiu então, depois disso tudo, surge o seu primeiro restaurante? Sim, portanto, é exatamente como te disse, um sonho, mas os meus filhos eram pequenos, portanto, sabia muito bem, me conhecendo, que me aplicasse num projeto assim, que nunca mais tinha tempo para a minha família, e foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, os meus filhos já tinham 12 e outro 13 anos, quando eu decidi abrir o meu restaurante. Tive várias oportunidades antes para abrir, várias ofertas, achava que não era o momento certo, nós nunca encontramos um momento certo, é verdade, mas enquanto os meus filhos não fossem de idade tão tenra e que não pudessem ficar sós, pelo menos algumas horas, nunca quis. Portanto, quando chegou o momento, abri sim com 2 sócios, que era o Manuel Martins do Vintage, que foi o meu primeiro sócio, foi ele que me ajudou, portanto, a abrir o primeiro restaurante. E depois, mais tarde, os meus empregados ficaram meus sócios e assim continuarei. E hoje tem o império que tem. Não digo que seja um império, mas é um lugar de trabalho. Um lugar de trabalho. A Helena já pensou alguma vez em abrir um restaurante em Portugal?
Quer dizer, pensar sim, já tive várias propostas através de outros meus amigos chefes, produtores de vinhos, outras coisas mais, mas sinceramente eu vou a Portugal, adoro viver em Portugal, estar em Portugal, mas ir viver para Portugal, não sei se será o momento certo. Primeiramente estamos num nível económico como toda a gente conhece, está muito mal Portugal e quem está em Portugal está a passar momentos muito difíceis, portanto acho que não será este o momento certo para ir a viver. Será que lhe dá mais prazer cozinhar em português fora de Portugal? É isso que eu ia explicar, Daniel, porque cozinhar em Portugal, o que é que eu vou ensinar aos portugueses? Absolutamente nada. E então acho que o desafio é muito mais interessante. Não seja modesta, temos sempre algo para ensinar aos outros. Ensinar não, acho que não tenho nada a ensinar, portanto o que eu cozinho é comida portuguesa, mesmo se eu tento sempre inovar, claro, como eu digo sempre, uma sardinha será sempre uma sardinha, pode ser cozinhada de várias maneiras, é isso que eu tento sempre fazer, é inovar, guardando sempre os gostos mais autênticos portugueses. Cozinhar para portugueses, claro que eu acho que me estimula muito mais cozinhar para alguém que não conhece os produtos portugueses, que não conhece a nossa cozinha e que as pessoas aqui têm um espírito tão aberto que gostam de provar de tudo, acho que é muito mais fácil, muito mais valorizante. Muito bem. E é exatamente sobre isso, ainda bem que o tema da conversa fugiu para aí, que hoje vamos falar de um projeto que está envolvida e que foi há muito pouco tempo, o Teen Festa. Foi um evento que aconteceu nos Açores, com vários chefes. Quer-me explicar o que é que aconteceu? Sim, portanto, já tinha sido convidada o ano passado para ir ao Teen Fest a Ponta Delgada, na Hotelaria de Ponta Delgada, que é uma escola magnífica, onde fiquei muito surpresa de ver tantos jovens aprender a cozinhar e a fazer serviço de restauração, tanto a nível da cozinha como a nível da sala. Super jovens, muitas mulheres, fiquei super feliz de ver tantas raparigas a aprenderem a cozinhar, portanto acho que hoje está na moda aprender a cozinhar, bem comer e bem beber, acho que está na moda e acho que todos os jovens hoje têm vontade de cozinhar, isso é magnífico, isso é lindo. Portanto, ir aos Açores, já tinha sido convidado o ano passado, derivado da minha agenda não pude ir, aceitei, fui este ano, foi magnífico, portanto mandar-me uma lista de todos os produtos que podia encontrar locais, que é isso que eu mais gosto, é de cozinhar o produto local. Encontrei um atum que estava à minha espera com 60 quilos, foi magnífico. Portanto, conseguiu pegar nele sozinho? Não, foi preciso 2 homens para pôr o atum em cima da mesa, cortar aquele atum e explicar, porque o objetivo daquilo são 10 dias, 10 chefes todos com estrelas. Exatamente, esses chefes são de onde? Portanto, havia chefes de um pouco de todo o mundo, havia chefes que estavam espanhóis, havia franceses, havia da Inglaterra, havia vários chefes, todos portuguesa chefes. Era a única? Não, havia mais chefes portugueses, havia o Albano, portanto, da Quinta das Lágrimas, havia vários chefes portugueses, mas todos chefes de renome, portanto, nomeados e chefes com estrelas Michelin, que é isso que nós não temos aqui. Como eu digo sempre, as minhas estrelas são os meus clientes todos os dias. Quem Essas sabe, são as Helena minhas estrelas. Tem que puxar as estrelas para aqui. As estrelas, não sei se será tão importante quanto isso, sim, sinceramente. É só mais uma questão de valorização pessoal. Acho que não preciso disso para me valorizar a mim mesmo. Exatamente. Mas é interessante, porque hoje, cada vez na Europa, cada vez há mais isso. Então, estávamos com o atum. Sim, portanto, eu trabalhei o atum, trabalhei os peixes dos Açores, porque também tenho a oportunidade de conhecer muito bem os peixes dos Açores, recebo peixe dos Açores nos meus restaurantes 2 vezes por semana. E então decidi fazer atum, exatamente, temos nos Açores, estamos a falar de atum, foi magnífico ter um atum com 60 quilos, a classe toda a explicar uma classe como é que se deve cortar o atum. Aí ao mesmo tempo que cozinhava, explicava dávamos uma também. certa formação. Muito bem. Sim, uma formação à classe, que era esse o objetivo, deles verem outras culturas, outros chefes, ou chefes com técnicas completamente diferentes, que isso era bastante enriquecedor para a classe, eram 23, 24 alunos, enorme, e os professores deles também estavam connosco para, no fundo, para aperfeiçoar um pouco os cursos que eles... Quantos dias foi este evento? Foi 10 dias, mas portanto eu tive 4 dias. Tive 2 dias antes para fazer a minha preparação, depois tive o dia do evento e depois fiquei no dia seguinte para aproveitar um pouco das ilhas magníficas. Quem é que comeu a sua comida? Ou havia uma equipa que avaliava? Como é que é o processo? Sim, eles têm um máximo de 80 pessoas a capacidade, acho que havia uma lista de espera então, enorme. Helena cozinhou para 80 pessoas, sim. Havia várias pessoas, entre outras pessoas do governo, a televisão, muitos médias, muita gente, e havia exatamente convidados. Eu acho que foi uma parte mais de convidados, mesmo foi uma coisa, portanto, a pagar. Vai haver um resultado? Sim, acho que vai haver um resultado final, saber qual foi o melhor jantar, saber qual foi o melhor chefe. Ainda não estou informada qual foi o melhor chefe, mas acho que o meu jantar teve muito sucesso. E trabalhei um pouco também, foi através do ananás dos Açores, que deixo aqui uma mensagem às pessoas hoje, quando comerem um ananás, que analisem que o ananás leva 2 anos e meio a crescer. 2 anos e meio, acho que uma pessoa hoje come um ananás custa $3, $4, não tem a mínima noção que o ananás... demora uma semana a crescer.
um ananás nos Açores, leva 2 anos e meio até ter aquela cor amarelinha. Helena consegue distinguir os sabores do ananás que vem de outro país e o ananás dos Açores, a banana da Madeira e a banana... É difícil dizer-te todos, mas o ananás dos Açores eu acho que é incontornável. Acho que ninguém vai se enganar a comer um pedaço de ananás dos Açores. Helena, estaria aqui consigo a falar horas, mas estou cheio de fome. Depois desta conversa fiquei cheio de fome, vou ter que ir comer. É um prazer falar consigo e mais do que um prazer de falar consigo, é um prazer de falar com uma pessoa que está cá, não vou dizer o número de anos, porque depois teria que dizer a sua idade, mas que está cá há muitos anos e ainda continua a ser uma portuguesa. Claro, mas primeiramente temos que ter muito orgulho das nossas raízes, mas já agora, Daniel, muito rápido, também fui a Marrocos fazer um evento. Durante este evento aproveitou a oportunidade fui a Marrocos com a Margarida Cabassos, que tive no meu restaurante pelo Festival Montreal à Lumière, e fui com a Margarida fazer um evento a Marrocos, a Casablanca e um a Marrakech, e mais uma vez fomos levar os nossos produtos portugueses, levamos o nosso azeite, fizemos sardinhas, fizemos polvo, fizemos bacalhau, onde foi muito bem aceito. É verdade que temos no Ramadão, portanto foi uma altura assim um pouco mais crítica, e tínhamos que fazer mais ligeiro, porque foi a primeira refeição do dia que eles comeram, era quando o sol se punha, portanto às 8 da noite, e foi uma experiência linda. Foi a primeira vez que eles comeram, por exemplo, polvo? Acho que eles comem muito peixe, muito polvo, muito peixe, sardinhas, evidentemente, mas trabalhadas, feitas com as nossas receitas, a nossa maneira, acho que foi a primeira vez e foi muito bem aceito. Fabuloso, eu imagino. Sim. Estou cheio de água na boca. Tens que ir ao Porto Escalo jantar. Eu vou. Helena, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por nos terem dado a oportunidade. Esta também é a sua casa, portanto esteja à vontade. Muito obrigado a vocês que nos acompanham todas as semanas e já sabem, aproveitem a oportunidade para comer em português. Obrigado. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Eu sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo canto para ti, como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir. Porque é que choras? Porque é que dizes o meu nome sem nunca me poderes tocar? Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar, sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porque a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, 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 mentira. Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar, sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porque a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira,
Bem-vindos à Lusac TV, é sempre bom saber que podemos contar consigo e hoje temos um projeto, uma história, dois convidados que vêm falar de troca de casa. Está aqui connosco o António Batista, a Maria José Bernardino, bem-vindos à Lusac TV. António, troca de casa é o nome do projeto em língua portuguesa, mas na realidade isto tem outro nome, em inglês e em português. Gostava que fosse o António a explicar este projeto. O trocacasa.com é a versão portuguesa do Home Exchange, que está sediado na Califórnia há 22 anos, portanto desde 92. É um conceito que podemos viajar pelo mundo e conhecer, portanto, viver como um local, comer como um local, e para isso basta, portanto, aderir ao site. No caso de ser portanto, em Portugal ou no Canadá, onde se fala português, podemos aderir pela versão portuguesa, pela língua portuguesa. O Home Exchange, atualmente, portanto, a rede de sites tem 16 versões. Em 16 línguas diferentes? Em 16 línguas diferentes, portanto, podemos optar aquela em que nos queremos registrar. O António é jornalista de profissão, mas trabalha neste projeto, digamos, como part-time. Mais do que isso, porque ocupa-me bastante tempo. Portanto, desde atualizações do site, traduções, portanto, para a língua portuguesa, atendimento ao cliente, portanto, esclarecer os membros, tirar dúvidas, etc., por e-mail, por telefone, hoje em dia pelo Skype, até por uma questão mais troca pessoal. De casa, esta troca de casa é gratuita? Ou quando se troca de casa tem que se pagar como um aluguer pela casa? Quer-me explicar? Uma filiação no trocacasa.com custa 35,40 € por ano. Ora, isso com certeza não chegará para pagar uma noite num hotel. Claro. De maneira que, ainda por cima, a maior parte dos nossos membros são pessoas, portanto, já com vida organizada, portanto, já com casa, enfim, já terminaram os seus cursos, já têm filhos, e é evidente que é ótimo, portanto, para poder conhecer um país e poder mergulhar na cultura de um país, porque nós, quando chegamos à casa do nosso parceiro de troca, dispomos de muita informação que eles deixam. Inclusive, temos a oportunidade de conviver com os vizinhos, que já ficam, enfim, prevenidos, em muitos dos casos, com alguns familiares, porque quando chegamos, portanto, está alguém à nossa espera. Eu, inclusive, quando viajo de avião e também aproveito e troco de carro, portanto, não há qualquer tipo de despesa. Também, neste caso, só a mesma viagem. Também se pode trocar o carro. Também se pode trocar o carro. Portanto, a pessoa que nos disponibiliza a casa, disponibiliza também o carro. O carro, exatamente. Portanto, é troca por troca. Se eu fico com o carro... Muitas das vezes as pessoas até oferecem mesmo que não fiquem com o carro. Por exemplo, eu ano passado troquei na Sicília, com uma família siciliana. Eu viajei de carro. Planeei a viagem dessa forma. Portanto, eu, mais a esposa e os 2 filhos, planeei a viagem dessa forma. Eu tinha o carro deles à disposição, se eu quisesse, não é? E eles ficaram com um segundo carro meu, portanto, na minha casa de troca. Este período de troca é combinado entre as pessoas que fazem a troca. Pode ser uma semana, 3 meses, 15 dias. Sim. Há períodos, há regras para fazer esta troca ou as regras são postas de parte a parte? A comunicação é feita entre os membros. Nós, a administração, enfim... Apenas facilitam o contacto. Facultamos a plataforma e damos apoio nas dúvidas, portanto, a esclarecer os membros. A comunicação é toda feita a partir do site entre os membros. Portanto, a partir daí deixa de ser de responsabilidade vossa? Sim, portanto, tudo aquilo que os membros combinam entre eles é da responsabilidade deles. É evidente que nós aconselhamos, sempre que eles têm dúvidas ou dificuldades, contactam-nos e nós ajudamos, portanto, a gerir situações, que não tem sido nada por aí além, portanto, nada de muito complexo. Depois, portanto, os membros só têm que se preocupar no detalhe, no pormenor da troca. Quando chega, quando sai... Que é para que nada falhe, para que tudo resulte conforme planeado. Já volto a falar consigo. Maria José é uma outra convidada que está cá hoje connosco na Lusac TV. Ela entrou no projeto recentemente, há cerca de 1 ano, sim, e vai começar as suas novas experiências. Quais são as trocas que tem já previstas? Tenho uma troca em Barcelona, está previsto para 2015. Eu
saio de Portugal, faço a Portanto, costa. a Maria José vive aqui em Montreal, mas tem exatamente. a sua casa que disponibiliza para troca em Portugal. Caldas da Rainha. Caldas da Rainha, uma casa de férias. E então é esta casa que eu troco e em 2015, no verão, já está previsto que vou fazer a costa do sul da França, tenho a casa a troca em Barcelona e depois vou a Roma. Na mesma altura? Na mesma altura, uma semana em Barcelona. Como é que conheceu este projeto? Foi quando eu comprei a casa há 4 anos em Portugal e foi aí que eu conheci o Sr. António e ele falou-me de troca a casa e fiquei interessada, mas só que naquela altura tinha a casa em obras, comprei a casa e agora já estou pronta para fazer as trocas. Quando já conheceu as outras pessoas, como é que é o conhecimento? Vocês veem-se, fazem ligação Skype e veem-se, trocam fotografias, como é que é o conhecimento? Já no perfil de cada pessoa já temos fotografias das famílias, da casa, do sítio também e também por e-mail, por Skype, telefone e falamos. Está contente com o projeto? Muito. Aconselha outras pessoas a fazer? Sim, é muito fácil e eu estou muito contente. Tem amizades hoje em dia? Muitas. De pessoas que fez com trocas de casa? Muitas. Que casas é que conhece? Ou seja, que países e cidades conhece? Vários. Sei que já fez muitas viagens. Já vão sendo algumas que já é difícil fazer o conto. Quer contar alguma experiência mais Olha, marcante? uma vez que estamos no Canadá, aproveito para lhe dizer que em 2008, durante o mês de agosto, desde o dia 1 de agosto ao dia 31, fiz 2 trocas consecutivas, portanto 15 dias... Numa casa, 15 dias em Longueuil, 15 dias na Quebec City, ok? Foi excelente, portanto aí também troquei de carro, as pessoas também me foram buscar ao aeroporto, eu também não estando, deixo sempre alguém, portanto um amigo ou um familiar, para fazer isso no meu lugar. Foi ótimo, portanto, viajei muito pelo Canadá, poupei muito dinheiro durante esses 30 dias, porque na altura que eu vim, o dólar canadiano, portanto, eu com 50 cêntimos tinha um dólar canadiano, e quando estava a comprar roupa, coisa que não é normal eu fazer, a gasolina inclusive, ou o gasóleo, portanto, é muito mais barato, portanto, e com essa diferença de câmbio, eu poupei metade do que gastaria para os bens essenciais do dia-a-dia, portanto, em Portugal. É evidente que assim ficamos com mais algum dinheiro que podemos, enfim, ir mais longe, não é? Porque normalmente as pessoas, quando se inscrevem, estão a pensar no dinheiro que vão poupar. E, de facto, é uma realidade. Poupam-se milhares de euros numa troca. Mas depois as pessoas experimentarem, depois trocarem a primeira e a segunda vez, rapidamente se apercebem que há outras coisas que são mais importantes, que é a amizade que se cria, claro. Portanto, os laços de amizade. Os conhecimentos que se podem. Inclusive, eu neste momento estou no Canadá de passagem rápida, em trabalho. De facto, ontem já me encontrei com uma pessoa que já trocou comigo. Ela já foi a Portugal e eu ainda não vim cá. Okay. Portanto, agora os próximos dias vou-me encontrar com mais 2 famílias com quem já troquei, porque depois fica esta amizade. Claro, depois não é só uma troca de casa, é também o resto. Convívio, culturas, um intercâmbio. Sim. E acima de tudo acabamos por partilhar, digamos, porque neste aspecto o troca-casa dá um contributo muito grande à economia da partilha, que hoje em dia está muito em voga também, não é? E de facto nós, com esta forma de viver e de partilhar, seguramente estamos a contribuir para um mundo excelente, cada vez melhor. Muito bem. António, para terminar, alguma condição especial ou quem quiser basta apenas ir a trocacasa.com e inscrever-se? Há alguma condição especial? Não. Portanto, as pessoas chegam ao site, inclusive têm a possibilidade de fazer o teste durante 14 dias de forma gratuita, okay, como se fossem um membro ativo. Tem a possibilidade para experimentar, ver onde é que há casas, se vale a pena ou não entrar no projeto. Depois então, enfim, se sentirem à vontade e confortáveis, porque muitas vezes é mais uma questão de a pessoa, enfim, vai ao desconhecido, não é? Claro.
e com muitas dúvidas, mas não há muito que ter dúvidas, receios, porque nós falamos, portanto, eu falo com os meus parceiros por e-mail inicialmente, como é óbvio, não é? Depois trocamos telefones, trocamos fotos, hoje em dia falamos pelo Skype, e, enfim, logo percebemos a afinidade. António, muito obrigado por essa experiência. Maria, obrigado pela vossa presença, obrigado. Muito obrigado a vocês em casa, é sempre um prazer estar convosco, até já. Cá estamos de volta aos estúdios, desta vez para apresentar o meu ponto de vista sobre um assunto mais ligeiro, tal como tinha prometido que gostava de fazer, e para não ser sempre a falar da política, daquela política que tanto me irrita e que tanto me faz barafustar por vezes. Vamos falar de um assunto ligeiro, vamos falar de uma história que provavelmente muitos conhecem ou talvez não. Vou falar da história do fado, mas a história do fado que vos vou contar tenho a impressão que vai ser difícil de encontrar escrita em qualquer livro, nem que na internet sequer a vão encontrar, porque é uma história baseada em pressupostos sobre os quais nem todos os escritores, historiadores estão de acordo. Mas eu vou começar por contá-la. Como sabem, há dois tipos de fado. Há aquele tipo de fado que se diz masculino, o fado Marialva, e há o tipo de fado feminino. Claro que já não falo do fado de Coimbra, porque esse não é propriamente um fado. E no fado de Lisboa, portanto, o fado Marialva e o fado feminino são realmente dois fados bastante diferentes. Pelo menos eram até há pouco tempo, até aparecerem as novas tendências. O fado Marialva, aquele que nasceu fora de portas, nas tertúlias entre fidalgos, certos cavaleiros, forcados, homens das touradas e por vezes até com prostitutas, esse fado realmente começou a aparecer nos princípios do século XIX, por volta de 1820, 1830, e é esse fado, essa história, que está documentada, até por sinal, no Museu do Fado em Lisboa. Mas em relação ao fado feminino, há uma outra história, e essa história é difícil realmente encontrá-la escrita, porque os documentos são muito poucos. Mas se nós olharmos para vários aspectos do fado, é fácil de compreender que esses elementos têm origem numa certa vivência da história portuguesa. Vou por dizer, talvez saibam, com certeza, que no reinado de Dom Manuel, quando Dom Manuel se casou com a filha do rei de Castela, naquela grande, como é que é dizer, aquele sonho louco que ele tinha, aquela visão de um dia vir a ser o rei da Península Ibérica toda, ele assinou um contrato de casamento pelo qual se comprometia a expulsar todos os judeus de Portugal. Ora, é preciso ver que naquele tempo os judeus eram extremamente numerosos e eram uma classe muito importante para a vida social, política, económica, porque tudo quanto era homens de letras, notários, advogados, médicos, científicos, eram judeus. E por conseguinte, e além disso, há mesmo escritos que falam de que naquela altura havia em Portugal cerca de 200.000 famílias numerosas de judeus. Ora, uma família numerosa, 4 a 5 pessoas, vai dar logo a entre 800.000 e 1 milhão de pessoas. Para uma população de pouco mais de 2 milhões, era realmente muita gente. Claro que o rei Dom Manuel, quando assinou o contrato de casamento com a filha do rei de Castela, não pensou nas consequências de expulsar assim os judeus do pé para a mão. E depois, quando se viu em face da realidade, teve que retroceder. E não os expulsou. Resolveu convertê-los à força. Muitos aceitaram, uns foram para a clandestinidade e havia os recalcitrantes. Aos recalcitrantes, o que é que ele fez? Ele pô-los nas naus, que iam para o caminho para a Índia, que iam nas descobertas de outros mundos e de outros comércios,
E mais, até em certos aspectos, há conhecimento de que em determinada altura fez uma embarcação só com jovens menores que foram tirados às famílias judaicas para irem colonizar Cabo Verde. Portanto, vocês estão a ver o que é que aconteceu com aquelas mães que se viram sem os filhos, sem os maridos, sem os irmãos. O que é que aconteceu? Como tinham sido convertidos, agora eram cristãos novos, não tinham já as sinagogas, e então começaram a reunir-se em casa de umas, em casas de outras, retiravam-se para as casas de umas e casas de outras. E começaram aquelas canções antigas, que ainda hoje, por exemplo, quando nós vemos as músicas do Oriente, aqueles trinados que eles têm, e cantavam as suas dores, as suas penas. E é daí, provavelmente, que vem exatamente a figura tradicional do fado feminino. Reparem, a fadista tradicional, como é que ela se veste? Ela veste-se de luto, ela veste-se de preto. Ela põe uma mantilha, se não na cabeça, pelo menos às costas. E quando canta o fado, ela canta de olhos fechados. Põe as mãos em prece. E, muito importante, quando se canta o fado, tem que haver silêncio. Silêncio que se vai cantar o fado. E como se não bastasse isso, nesta gira, neste ritual, nesta liturgia do fado, há ainda o nome com que se dá à casa de fado tradicional, que é o retiro do fado. Portanto, estão a ver toda esta simbologia que está agarrada ao fado feminino. É como se fosse uma religiosidade. Portanto, para muita gente que tem estudado o fenómeno do judaísmo em Portugal e das consequências que estão muito mal conhecidas, embora haja autores que estão prontos a aceitar que 1/3 do sangue português é de origem judaica, mas quase que se pôs esse aspecto de lado, porque eram as únicas pessoas, e se repararem, por exemplo, na história do fado, aquela que vem nos livros oficiais, como a que está no museu, quais são os temas, os primeiros temas que são encontrados? É o fado do marinheiro, é o fado do degradado, é a cantiga do arrancar ferros. São tudo temas ligados à partida, ao homem que se vai e à mulher que fica e que não tem aonde rezar e que se refugia com as outras e que se esconde e que se veste de luto e que põe as mãos em prece e que fecha os olhos e que canta o seu mal, porque quem o canta o seu mal espanta. Esta é uma história simples, mas extremamente provável, embora não haja provas documentais que expliquem realmente esta origem do fado feminino. Em relação à história que nós conhecemos, geralmente é do fado masculino, é aquela que vem nos compêndios, é aquela de que fala o Museu do Fado em Lisboa. E até por sinal, hoje posso dizer que praticamente já não existe, com as novas tendências, com a juventude que embarcou a cantar o fado, já não existe essa distinção tão importante entre fado feminino e fado masculino. E para isso devemos a grandes cantores que têm trazido uma nova luz, um novo calor, um novo tom ao fado. Estou a lembrar-me do Carlos do Carmo. Foi dos poucos que foi capaz de resgatar o fado, que até o 25 de Abril era considerado como uma arte menor, e trazê-lo realmente para a ser aceite mesmo pelas classes intelectuais que até ali desprezavam o fado. E talvez seja isso, tenha justificado que o Carlos do Carmo, até há bem pouco tempo, foi condecorado com o prémio do Grammy Awards, que é o primeiro prémio do Grammy Awards que é dado a um cantor, a um artista português. E ainda bem que tenha sido através do fado. O fado, como também nós sabemos, já faz parte da herança do património oral mundial, segundo a Unesco. Para o seguinte, para falarmos coisas ligeiras, hoje falámos do fado e provavelmente numa próxima oportunidade irei falar-vos realmente dessa história fascinante que muito poucos de nós conhecemos, que é a existência de uma cultura hebraica, de uma cultura judaica entre nós, em Portugal, e que muito de nós desconhecemos, até desconhecemos na própria linguagem que utilizamos, que está ela cheia de nomes hebraicos, embora nós nunca nos tenhamos apercebido disso, porque fazem parte da linguagem popular. Este é o meu ponto de vista.
Temos mais uma vez o prazer de receber aqui nos estúdios da Lusac TV o Francis Milhem, que está de volta para conversarmos sobre o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino dos Sub-20. O Francis é o responsável pela secção de Montréal. Bonjour Francis, bienvenue. Merci encore beaucoup. Une fois à Lusac TV. Hein? C'est toujours un plaisir. Tu commences à être un habitué. Ben, on aime ça. Francis, on est à peu près à 2 semaines de la Coupe du Monde féminine. Comment ça se passe, les préparatifs? Ben, ça se passe qu'on aimerait avoir des journées de 48 heures, Ouais. des semaines de 12 jours. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, non, ça se passe très bien. Il y a bien sûr beaucoup de travail à faire. Une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde et beaucoup de préparatifs. La FIFA est très exigeante également, mais la FIFA donne généralement un spectacle de qualité. Alors, il faut rendre la marchandise et je pense que l'équipe au complet, avec l'arrivée maintenant des gens de la FIFA, puisque le Brésil étant terminé, ils ont eu à peine le temps de rentrer chez eux pour changer de vêtements et de revenir sur le Canada. Donc, c'est le dernier droit, comme on dirait en athlétisme. Ils sont occupés. Et nous aussi. Donc, la Coupe va avoir lieu dans différentes villes du Canada. Quels sont les matchs qui vont avoir lieu à Montréal et quelles sont les dates que nous devons retenir justement pour qu'on puisse assister? Alors les dates, on va parler de dates tout de suite. Le 6 août, le 9 août, le 12 août, surtout celle-là, et on verra après pourquoi. OK. Oui, le 15, le 20 et le 24. Donc 6 soirs, 6 journées à Montréal, au Stade olympique, où il y aura soit des matchs doubles, donc les 3 premiers soirs, ce sont des matchs doubles. Le 4e, c'est quart de finale, c'est un match simple. Demi-finale, c'est un match simple. Mais la dernière journée, le 24 août, ce sont les 2 finales, finale de bronze et finale d'or, donc aussi une soirée avec match double. Les matchs vont avoir lieu au Stade olympique. Est-ce que le Stade olympique il est prêt pour accueillir cette coupe? Non seulement il est prêt, mais aussi il y a eu beaucoup d'aménagements, de rénovations qui ont été portés, aussi bien sur le terrain, les gradins, les galeries de presse. J'imagine qu'il doit y avoir des règlements à respecter par rapport à la FIFA, des exigences. Et voilà, les exigences de la FIFA, les critères de la FIFA, notamment un terrain, le terrain synthétique de FIFA Two Stars, donc de 2 étoiles, qui va être tout neuf et qui va être construit. Du côté de la FIFA, les règles sont les mêmes pour la Coupe du Monde. Peu importe que ce soit les hommes, les femmes, les moins de 20 ans ou autres, tout est toujours pareil. Et quand on sait qu'ils visent à la perfection, on va essayer de leur offrir proche de la perfection. Et puis, combien d'équipes sont présentes dans la Coupe? Alors ici, on va avoir à Montréal 4 équipes, c'est-à-dire un groupe. Mais on a 4 groupes au Canada. Oui. Moncton, Montréal, Toronto et Edmonton. Donc ça fait 16 équipes. Et ça, c'est la Coupe du Monde U20. À noter tout de suite que l'année prochaine, avec la Coupe du Monde des femmes, ce sera 24 équipes. C'est la première fois qu'il y aura 24 équipes du côté féminin. La FIFA donne de plus en plus d'importance aux compétitions féminines. Vous n'allez pas leur reprocher ça, bien au contraire. Et le fait d'avoir 24 équipes amène justement le tournoi à un niveau supérieur. Il y aura donc 6 villes l'année prochaine, alors que cette année, il y en a 4. Et au niveau des hommes, on est rendu à 32 parce que la Coupe du Monde masculine a quand même son importance. Ouais. Alors, ces 16 équipes ont été, elles, sélectionnées à travers les divers continents. Alors l'Amérique du Nord, c'est 3 équipes qui se sont qualifiées, plus le Canada qui est le pays hôte. L'Amérique du Sud, c'est 2 équipes seulement. En Europe, c'est 4 équipes. En Afrique, c'est 2 équipes. Et du côté de l'Asie, on a 3 équipes, plus une en Océanie. Les 16 équipes sont là. Pas d'équipe du Portugal? Pas d'équipe du Portugal encore, devrais-je dire, parce que si on considère le soccer féminin, le football féminin en Europe, il a surtout commencé par l'Europe du Nord. La Suède, la Norvège, la Finlande, l'Allemagne ont été dominants pendant de très nombreuses années. Maintenant, les portes s'ouvrent et on s'aperçoit que l'Angleterre est rentrée dans les grosses équipes, que la France est rentrée dans les grosses équipes, que l'Italie et l'Espagne frappent à la porte, notamment chez les moins de 17, donc elles sont déjà là. Et nul doute que si ces pays-là investissent et développent le soccer féminin chez les jeunes, les autres pays autour vont suivre.
je vous souhaite au Portugal d'avoir une équipe le plus rapidement possible. Nous avons une chance. Nous avons une chance. Il faut les prendre, les chances. Hein? Oui, il faut. À votre avis, quelles sont les équipes qui ont de bonnes chances de passer au travers Oui, c'est toujours dur de dire ça, mais on pourrait quand même regarder ce qui s'est fait dans le passé. À noter que la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est tous les 2 ans, contrairement à la Coupe du Monde des femmes qui est tous les 4 ans, comme pour les hommes. Ouais. Alors, les États-Unis, l'Allemagne sont parmi les deux gros favoris. Le Brésil est là également, il faut le dire. Du côté de l'Asie, on va peut-être retrouver la Corée. La Corée a été là assez régulièrement dans les 3 premiers. Une surprise à voir du côté de l'Afrique, peut-être pas encore tout de suite, mais méfions-nous d'elle parce qu'on a déjà eu une 2e place du Nigeria il y a 4 ans. Et il faut se méfier de ce côté-là. Alors, on va quand même considérer que l'Allemagne est pour moi, avec les États-Unis, les 2 grosses équipes. Sauf que ces 2 équipes-là, dès le premier tour, dans le groupe, elles jouent contre la Chine et le Brésil. Donc, c'est un groupe où il y a 4 favoris, quasiment. 4 favoris dans ce groupe-là. Il y en aura donc 2 d'éliminés. Tant mieux pour les autres équipes qui seront qualifiées à leur place. Et puis l'équipe canadienne, elle se situe où? L'équipe canadienne va jouer d'abord dans son groupe à Toronto. Elle aura, j'espère, une bonne chance de pouvoir se qualifier, donc de faire partie des 2 équipes qui se rendront en quart de finale. Elle joue contre le Ghana, la Finlande, la République de Corée. C'est jouable, c'est jouable. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'espoir d'ailleurs mis sur le Canada. Il faut quand même regarder que le Canada a déjà remporté la médaille d'argent en 2002 lors de la première édition. Et nul doute qu'on a des bonnes aspirations, surtout que ces joueuses-là, qui étaient là en 2002 chez les moins de 20 ans, sont devenues pour plusieurs les médaillés de bronze aux Olympiques de Londres dernièrement. Alors, on a bon espoir sur ces moins de 20 ans. Et dans nos moins de 20 ans, il y a au moins 2-3 joueuses qui, l'année prochaine, devront certainement faire partie de l'équipe des femmes parce qu'elles sont déjà de niveau à jouer avec elles. Alors, je pense que de ce côté-là, on a de très bons espoirs. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on aura un très bon spectacle, surtout le 12 août. Je tiens à insister là-dessus. Parce que le 12 août, le Canada joue à Montréal. Alors ça, c'est important contre le Ghana, mais en même temps, on aura un match explosif entre l'Allemagne et le Brésil. C'est le 3e match du groupe. C'est un match de qualification, c'est sûr. Alors le même soir, Allemagne-Brésil et Canada-Ghana. Si vous manquez ça, vous manquerez quelque chose. Alors, je ne veux pas vous inciter plus qu'il en faut à aller voir et acheter les billets, mais vous allez en entendre parler. Donc, soyez sur place et vous pourrez dire dans une dizaine, sinon moins, mais peut-être une dizaine d'années, j'y étais le jour où le Canada s'est qualifié. Et c'est à retenir, ça. C'est à retenir. C'est à retenir. Bien sûr, on leur souhaite d'aller jusqu'à la finale le 24 août. C'est sûr. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de billets de vendus? Est-ce que, quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes au niveau du nombre de personnes qui vont assister au match? Oui, il y a beaucoup de billets de vendus et notamment pour ces 2 jours-là, c'est normal, les gens qui choisissent toujours les gros matchs. Quand on peut y aller 3, 4, 5 fois, il n'y a pas de problème. Il y en a qui viennent de plus loin pour venir au Stade olympique, Québec, Sherbrooke, Hull et beaucoup de la région de l'Ontario. Donc, ils choisissent non seulement les gros matchs, mais aussi des fois des matchs de fin de semaine. Parce que des fois, la semaine, c'est plus dur d'emmener les enfants et de les ramener après. Même s'il n'y a pas d'école au mois d'août, il faut quand même penser au transport et venir en club, avec le club, en groupe. C'est un peu plus compliqué. Alors, il y aura des jours où il y aura moins de monde que d'autres, mais il est certain que les gros jours sont d'abord et avant tout le 12 août, même s'il est en semaine, mais le Canada est là. Et également le quart de finale, qui est un samedi, la finale, qui est aussi un dimanche. Et bon, évidemment, après, quand les grosses équipes sont là, le public vient revoir... Parce que le stade peut contenir beaucoup de spectateurs. Le stade peut contenir 50 000 places. Et c'est certain que pour une Coupe du Monde féminine, ce n'est pas nécessairement l'objectif. Mais je pense que le spectacle va valoir la peine parce que des jeunes... On ne dira pas des juniors chez les filles, parce qu'à 20 ans, si vous ne dites pas « madame », je pense que toutes les femmes vont nous en vouloir. Ce sont des femmes à 20 ans, un peu plus jeunes que celles qui font partie de l'équipe féminine, mais ce sont déjà des femmes et le spectacle vaut vraiment la peine. Ça, c'est... On n'en sera pas déçus. Francis?
Merci beaucoup. Au plaisir de vous y voir. Il va falloir qu'on aille voir les matchs. Portanto, fazemos um apelo à comunidade para comprarem bilhetes. Podem ter mais informações no site fifa.com. Não se esqueçam da data 12 de agosto. Vamos fazer uma pequena pausa, mas voltamos já. Chegamos à reta final, estamos quase a terminar. Ludmila, voltamos na próxima semana. Sim, claro. Desejamos-lhe uma boa semana. Já sabe, todas as segundas-feiras das 21 às 22, com repetição. Fique atento ao nosso programa. E ainda... A telenovela Bem-vindos a Beirais já terminou. Portanto, agora só repetições durante a semana com o mesmo horário. Mas vamos ter uma nova telenovela que se chama Pai à Força e que vamos apresentar a partir do mês de setembro. Até lá... Estamos de férias com a telenovela. Mas não se esqueça ainda de ir ao Facebook e ser nosso amigo da Lusac TV e de toda esta equipa maravilhosa. Fique connosco todas as semanas. É bom estar consigo, Ludmila. Nos vemos na próxima semana. Vemo-nos na próxima semana, aqui, à mesma hora. Obrigado. A mulher tem os pelos na venta. Será sempre um esquisito. É dar a nossa barulhenta. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só precisa quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só precisa quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Pois não nada se contenta. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só preciso quer ser bonita, meu amor. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que só preciso quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar na saída. Faz sempre firme.